Bem, gente, nós estamos aqui para falar sobre patologia relacionada às células do sangue. Então, vamos trazer aqui alguns tipos de anemia. As principais características da anemia é a baixa concentração de glóbulos vermelhos, eritrocitos ou hemácias no sangue, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo organismo. Costuma acreditar que a anemia é causada por falta de ferro no organismo, mas nem sempre é assim. Existe uma relação importante entre o ferro e a saúde da hemácia, já que a hemoglobina, proteína, é responsável pela captação do oxigênio depois do ferro para realizar essa função. Dessa forma, existem vários tipos de anemia. Mas as origens podem ser diferentes, dependendo do tipo de anemia. Em alguns casos, a pessoa pode ter um ferro no organismo e assim, ainda assim tem um grave quadro de anemia. Dessa forma, existem vários tipos de anemia. Aqui fala sobre o diagnóstico da anemia. Pode ser realizado por exame de sangue, hemograma, e é realizado quando esses valores da hemoglobina e do hematócrito está abaixo do valor de referência. Então, a gente tem um exame de sangue e tem a referência de tanto para homem como para mulher. O hematócrito normal é de 45% a 54% dos homens e 35% a 47% das mulheres. Hemoglobina normal entre 13 a 17 do homem e 12 a 16 das mulheres. Atenção, a mulher em período menstrual pode apresentar valores mais baixos, mas isso não significa o quadro de anemia. Então, aqui está falando sobre o diagnóstico. Então, a gente vai falar primeiro anemia. Anemia por perda de sangue. Anemia por perda de sangue ocorre após hemorragia significativa. O organismo é capaz de repor a plasma dentro de 1 a 3 dias. Entretanto, a concentração de hemácia continua baixa. Necessita de um período de 3 a 4 semanas para essa concentração voltar ao normal. Então, aqui a gente falou sobre a anemia por perda de sangue. Eu botei aqui, gente, um exemplo, né? Aqui, a perda mensal de sangue através da menstruação pode causar uma anemia. Um fluxo menstrual intenso pode fazer com que você fique mais suscetível à anemia por deficiência de ferro. E aí está falando sobre os sintomas, né? Por deficiência de ferro, são cansaço, fraqueza, baixa de fôlego, baixa concentração, cabeça leve. Então, aqui a gente vê, né, a importância de você saber, né, conhecer os tipos da anemia, saber as causas, saber os sintomas, porque umas são parecidas com outros. E o que é bom para um paciente não é bom para o outro. Aqui fala sobre anemia ferropriva, talvez a mais comum entre as anemias. Essa é aquela mais conhecida, que realmente é ligada à falta de ferro no organismo. Por conta dessa deficiência, o organismo não consegue produzir corretamente a hemoglobina, a proteína que transporta o oxigênio nas células vermelhas, sem hemoglobina suficiente. Também não produz hemácias, levando um número insuficiente dessas células. Normalmente, essa deficiência de ferro está ligada à má alimentação e à correção do seu consumo na dieta, para desenvolver o problema com facilidade. Então, a gente vai falar aqui, muitas vezes, das doenças crônicas intestinais, como doenças cefálicas, doença do Crohn, colite, pode produzir absorção do ferro e levar a um quadro anêmico. Uma questão muito importante, muitas vezes, é ignorada, é que, para que o ferro seja devidamente assimilado pelo organismo, é necessário que haja presença da vitamina C no organismo. Por este motivo, sempre é importante consumir a vitamina C em associação ao ferro. A gente vai falar sobre anemia megaloblástica. Existem duas proteínas, a vitamina B12 e o ácido fólico, que são particularmente importantes para a maturação final do eritrocito.
Ambos são essenciais para a síntese do DNA. Na sua deficiência, resulta em diminuição do DNA e, consequentemente, em falta da maturação, a divisão da célula, a produção lenta e crescimento excesso das mesmas, sendo estão denominadas megaloblastos. Então, vamos ver aqui os sintomas. Perda de apetite de peso, fraqueza e cansaço, coração acelerado, dor abdominal, enjoo, diarreia, alteração de pele e do cabelo, boca, língua mais sensível, dormência nos dedos. Anemia hemolítica é o estado de anemia que as células do sangue duram menos tempo do que deveria, ou são produzidas em baixa quantidade na medula óssea, que são destruídas antes do período adequado, que seria 120 dias. Pode ocorrer anemia hemolítica autoimune, em que o próprio sistema imunológico mata as células sanguíneas. Nesse caso, as células vermelhas são interpretadas pelas células de defesa, e como sendo assim ruim no organismo, que precisa ser eliminada. Assim, as células vermelhas são destruídas pelo próprio organismo. Outro caso de anemia hemolítica genética é quando existe uma transmissão de sangue e o sangue do doador não é compatível com o receptor. Nesse caso, o sistema imunológico atende que há algo errado e destrói as células do sangue. Quais são os sintomas? Mau humor, fraqueza ou cansaço, frequentemente que o normal, dor de cabeça, problema de concentração e raciocínio. Anemia falciforme é a doença hereditária, genética, que acontece por conta de produção anormal dos glóbulos vermelhos do sangue, que deforma hemácia. As membranas das células são alteradas e se rompem com facilidade, causando a morte da célula, assim levando um quadro de anemia. Por causa desse rompimento, ela se torna parecida como foice, pois isso o termo falciforme. A doença seria complicações que não recebe o tratamento adequado, pode levar à morte. Sintomas são anemia crônica, cor amarelada na parte branca dos olhos, mãos e pés inchados e com muita dor nos punhos, tornozelos, fraqueza aos 2 anos de idade, fraqueza até os 2 anos de idade, crise de dores musculares e outras articulações. Então, a gente falou, gente, aqui sobre algumas anemias. Então, você vê que sintomas são diferentes, uns parecidos. A questão da causa, gente, é muito importante para você cuidar de qualquer patologia. Porque quando você, um exemplo, a pessoa está com anemia, você vai dar um suco. Eu vou começar a dar um suco, né? Eu vejo meu filho pálido, né? Olho, vejo através dos olhos dele, tá pálido, branco. E eu começo a dar, né, um suco com anemia. Pode até melhorar, mas a gente tem que saber os sintomas, se é falta de ferro, vitamina B12, se é uma hemorragia, né? Um exemplo, no caso da mulher, a questão da menstruação, a pessoa menstrua, tem um mioma, e ela tem uma hemorragia mais avançada, né? Então, é importante a gente conhecer simplesmente a causa. Como você dá um remédio ao paciente, ao cliente, é simplesmente paliativo. Você pode ajudar, sim, até você descobrir a causa, para que possa cuidar da causa. Porque se for falta de vitamina B12, né, a gente sabe que o ferro precisa da vitamina C, então é importante, gente, a gente conhecer, né? A gente acha que simplesmente, às vezes a gente quer milagre, né? A gente quer dar algo para o paciente simplesmente, né, para que possa resolver o problema e não vai ser resolvido. Então, é por isso que eu estou fazendo essas aulas, para você conhecer um pouquinho de cada. Eu falei do rim, do fígado, do intestino, e a gente vê que sintomas são parecidos em qualquer órgão, né? Então, às vezes, a gente tem que conhecer realmente para saber o que podemos fazer. Até a próxima aula.